Doutora Rose, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, e a palavra é sua. Olá, boa noite, obrigada. Eu que agradeço de falar sobre um assunto muito importante no Hospital Universitário, na UTI. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que sou entusiasta das boas práticas em terapia nutricional, estou muito contente de estar com vocês nessa noite. Falar de desafios do paciente crítico são muitos, né? E a terapia nutricional, ela segue essa dificuldade, mais uma... É um grande desafio para a gente, e é antigo esse desafio. Cuidar do doente grave na UTI é muito importante, e desde 2011, a doutora Maria Isabel Correia, no projeto Diretrizes, ela já disse que o suporte nutricional do paciente grave é um dos maiores desafios clínicos dentro da UTI. E o primeiro e mais desafiador é a conscientização do profissional de saúde envolvido no seu tratamento. Então, daí a gente vê a importância da gente estar falando aqui hoje sobre suporte nutricional. Porque apesar da prevalência e das consequências clínicas da desnutrição, a conscientização e a intervenção médica são baixas, né? Apenas menos de 10% dos pacientes desnutridos recebem intervenção nutricional. E os pacientes desnutridos, eles são muito prevalentes nos hospitais públicos do Brasil. A gente entende que mais de 50% desses pacientes, eles já chegam desnutridos no hospital, e depois de 2 semanas eles pioram muito o seu estado nutricional. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque o suporte nutricional é um determinante prognóstico da doença crítica, e as intervenções continuam baixas, né? E essa intervenção baixa diz respeito à oferta calórica e proteica, que são determinantes de um bom prognóstico do paciente. Então, a gente precisa avaliar esse doente e saber quem é o doente crítico, né? O doente crítico é aquele portador de uma doença aguda, ameaçadora de vida, com necessidade de suporte orgânico. Essa é a conscientização, o conceito, a definição do paciente crítico. Mas a gente precisa entender que esses pacientes têm alta mortalidade na primeira semana de UTI. Os sobreviventes exigem a longo tempo, um longo tempo de recuperação e de intervenções determinantes do seu prognóstico. É fácil a gente entender as dificuldades do manejo quando a gente olha para esse paciente e a quantidade de suporte que ele precisa para sobreviver, né? Então, nessa fase, o doente que está aqui, o mais importante para ele é sobreviver. E as intervenções nutricionais, elas são determinantes disso, né? Então, os desafios, eles começam primeiro na avaliação da resposta inflamatória sistêmica desse paciente, no reconhecimento da fase aguda desse paciente, qual fase inflamatória o paciente se encontra, se ele está na fase de hipometabolismo ou na fase de hipermetabolismo, e o médico precisa reconhecer essas duas fases para poder fazer a intervenção correta. O desafio também que se sobrepõe nesse paciente é a avaliação da perfusão esplâncnica, manter uma avaliação adequada, o manejo adequado de drogas vasoativas e das suas disfunções orgânicas, né, principalmente relacionada à terapia substitutiva renal, à ventilação mecânica, que são duas intervenções que gastam muita energia. O controle glicêmico também é um grande desafio para o paciente, determinante de prognóstico, assim como as correções dos distúrbios hidroeletrolíticos e o reconhecimento do estado nutricional. Quem é o doente que entra na UTI? Qual é o seu estado nutricional? Se esse paciente é um desnutrido grave, se ele tem risco de realimentação e quanto de proteína ele vai perder durante a sua internação na UTI. Porque a gente sabe que a massa muscular magra, ela é determinante de prognóstico, né, de funcionalidade. Então, a terapia nutricional fica como um grande determinante de prognóstico, e aquela intervenção que a gente sabe que a desnutrição é um fator de risco modificável, e a gente precisa saber como fazer, quando fazer, qual é a dose da intervenção nutricional que a gente vai dar para esse doente e que via administrar.
o que é mais importante, antes da dieta, é reconhecer o paciente de risco nutricional. Isso é obrigatório, né? Então, antes de fazer qualquer medicação, a gente precisa saber quem é o doente, como que ele vai receber. E na triagem do doente desnutrido, inclusive, a gente utiliza no hospital universitário a NRS e o Nutric. São duas ferramentas já bem estabelecidas e bem estudadas. Inclusive, essas ferramentas elas estão relacionadas também com o prognóstico do doente. A gente sabe que os pacientes de risco nutricional ele tem maior mortalidade aumentada, ele tem maior permanência e maior tempo de ventilação mecânica. Então, no momento que o doente chega, o médico precisa saber e entender que a triagem nutricional ela pode ser feita por qualquer profissional de saúde, né? E a gente precisa saber que quanto de peso esse paciente perdeu, a gente precisa fazer uma anamnese direcionada para a ingesta dietética, para saber a qualidade dessa ingesta, se o paciente está comendo na última semana, e o que ele está comendo, e quanto que ele está comendo. Então, diante dessas três perguntas, eu já posso selecionar aquele paciente que tem risco nutricional, né? Lembrando que a avaliação nutricional é um exame específico da nutricionista, mas o risco nutricional, o médico ou qualquer profissional da saúde, ele precisa entender que ele pode fazer com essas perguntas. O paciente perdeu peso, como é que está a ingesta alimentar e a qualidade dessa ingesta. Então, a gente no Hospital Universitário usa a NRS 2002 e a gente consegue ter 100% dos doentes avaliados logo na chegada, em até 48 horas de sua chegada à UTI, sua permanência. Desculpa. Para a gente iniciar a intervenção nutricional, a gente tem que seguir alguns critérios, né? Os mais fáceis a gente entender qual é o doente que eu vou alimentar, quando que eu vou iniciar a dieta, né? Então, assim, eu não posso iniciar a dieta. As recomendações são várias recomendações para quando a gente vai iniciar a dieta, mas eu preciso entender que eu não posso iniciar a dieta no doente que está metabolicamente descompensado, né? Com choque descompensado, com a perfusão tecidual ruim, isso quer dizer lactato alto, diurese diminuída, pressão arterial baixa, hipoxemia não controlada, paciente que tem acidose respiratória ou metabólica, sangramento intestinal ativo e resíduo gástrico maior que 500 ml. Então, essas recomendações para não iniciar a dieta, eu acho que é muito mais fácil. Eu comecei com as contraindicações, que é muito mais fácil de memorizar, é aquele doente que não pode receber dieta de jeito nenhum, porque as recomendações para receber são várias, né? Então, inclusive, os guidelines, tanto o europeu quanto o americano e o brasileiro, reuniu várias recomendações, né? São 57 recomendações. Mas a gente, na verdade, eu separei aqui as principais recomendações para quando a gente vai iniciar a dieta. Então, todo paciente admitido na UTI, após 48 horas, depois de ter o risco nutricional, ele deve-se realizar a triagem e avaliação nutricional naqueles pacientes logo nas primeiras 48 horas. E a terapia nutricional deve ser considerada em todos os pacientes admitidos na UTI, principalmente naquele após 48 horas. Porque após 48 horas é o tempo que a gente tem para manter esses pacientes estabilizados, né? Não necessariamente que eu tenho que esperar 2 dias para o paciente comer. Se o paciente chegou e eu consegui estabilizar a perfusão tecidual desse paciente e metabolicamente ele já está apto a receber dieta, eu posso fazer isso. Mas normalmente o paciente crítico ele precisa de no mínimo 48 horas para se manter compensado metabolicamente. E aí, qual é a via que eu vou, de preferência? Como é que eu vou administrar essa dieta? Preferencialmente a via oral, né? Se o paciente estiver apto para receber. Se ele tiver nível de consciência adequado, se ele não tiver disfagia, e se ele quiser comer, ele pode receber. E é melhor que receba por via oral.
Mas, se ele não tem condições de receber a dieta por via oral, a dieta interal ela deve ser iniciada e sempre entendendo que o trato gastrointestinal deve ser utilizado sempre que possível. Mas, caso não tenha a disponibilidade do trato gastrointestinal, eu tenho que pensar também na dieta parenteral, né, na via parenteral. Então, sempre preferir o trato gastrointestinal para iniciar a dieta. Em pacientes que iniciam uma terapia nutricional enteral, eu preciso também monitorizar essa dieta, né? Eu preciso saber se o paciente vai tolerar ou não. Principalmente aqueles pacientes que estão sedados em ventilação mecânica, eu preciso estar mais próximo dele para saber se não tem distensão, se esse paciente tem diarreia, se esse paciente apresenta vômito ou resíduo gástrico aumentado. A meta calórica, quanto de calorias eu tenho que iniciar? Eu preciso entender que na fase inicial desses pacientes, estou aqui meio perdida. É isso aqui, tá? As recomendações, né? Que na fase inicial, não. E aí? Eu preciso monitorizar a dieta. Isso é uma verdade. E que a meta energética, ela deve ser, não deve ser colocada logo na primeira fase, tem que ter parcimônia, eu preciso iniciar lenta e progressivamente a dieta, e para atingir a meta calórica e proteica, depois de 5 a 7 dias. Esse entendimento a gente já tem. A gente tem que entender que a dieta precoce, ela é importante ainda, né? Ela melhora o prognóstico do doente, mas eu preciso saber qual é a fase inflamatória que o doente tem. E lembrar que se o doente é desnutrido, ele tem risco para síndrome de realimentação. Então, eu tenho que fazer dieta hipocalórica, principalmente para esses doentes, e fazer o segmento hidroeletrolítico desses pacientes que têm risco de síndrome de realimentação. Esses pacientes com risco vão precisar de mais tempo para atingir a meta calórica. Boa faixa. E aí, o intestino? O doente grave, ele apresenta alterações gastrointestinais em 60% das vezes, né? Então, eu preciso entender que o intestino, ele é um dos principais responsáveis pela progressão das disfunções orgânicas e também pela manutenção da resposta inflamatória. Então, por isso que é importante a gente iniciar sempre que possível a dieta para preservar a barreira imunológica desse intestino, diminuir a permeabilidade intestinal, que é a inflamação a causa, melhorar o fluxo sanguíneo esplâncnico e diminuir a translocação bacteriana. Lembrando que com a dieta enteral eu tenho melhor controle glicêmico. Então, os pacientes graves, geralmente eles estão precisando, mais de 40% dos pacientes críticos na UTI vão precisar de droga vasopressora. E eu preciso entender qual é a ação das drogas vasopressoras na circulação esplâncnica. Lembrando que na presença de choque, o intestino ele é aquele que mais sofre, diminui muito o seu fluxo sanguíneo esplâncnico, né? E isso pode causar isquemias, e a própria presença de dieta nesses pacientes podem precipitar perfuração e isquemia não obstrutiva intestinal. Então, a droga vasopressora, os pacientes que estão usando noradrenalina ou vasopressina, eles não têm contraindicação para usar dieta. Lembrando que nem sequer a dose, não existe na literatura uma dose que determina o não uso de dieta pelos pacientes. Porque a gente sabe que a droga vasopressora pode diminuir mais ainda a perfusão esplâncnica e isso pode precipitar isquemia. Então, o doente pode piorar na presença de um choque mal ressuscitado ou então de uma droga vasoativa
em doses crescentes, que traduz instabilidade hemodinâmica. Não é a dose sozinha que vai determinar que você não pode alimentar esse doente. Muita gente faz confusão com isso. Então, a literatura não diz. O que ela sugere que pacientes que usam mais de 0,5 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, esses pacientes têm maior possibilidade de ter hipoperfusão. Né? Então, você tem que ficar de olho nesses pacientes. Então, a monitorização clínica desses pacientes ela é mandatória. Então, quando você inicia, o doente está usando droga vasoativa em doses altas, mas ele está estabilizado. E essa estabilidade hemodinâmica tem a ver também com a dosagem do lactato. Se o lactato está normal, isso traduz melhor perfusão tecidual. Esse doente que está usando droga vasoativa em dose alta, ele vai precisar de monitorização da pressão intraabdominal, ele vai precisar de monitorização da perfusão tecidual, da diurese, né? Então, você precisa, decidiu alimentar um doente com choque compensado. Lembrando que o choque descompensado é contraindicação para o início da dieta. Mas você decidiu alimentar, você viu condições seguras, você alimenta, mas precisa monitorar esse paciente. E desconfiar de hipoperfusão, de choque não ressuscitado, adequadamente ressuscitado, se você iniciou a dieta, o lactato começou a aumentar. Então, esse paciente traduz o intestino em sofrimento e com hipoperfusão. Então, você tem que estar de olho nisso. O dedo está nervoso aqui, só apertando e os slides andando. Mas aqui, esse slide aqui mostra qual é a ação da droga vasoativa, né? E da dobutamina, não tem nenhum problema. Normalmente, ela é vasodilatadora, ela melhora o débito, vai melhorar, consequentemente, a perfusão. Mas a gente fala das drogas vasopressoras, principalmente noradrenalina, adrenalina e a vasopressina, né? Lembrando que a vasopressina é aquela que maior vasoconstrição intestinal faz. Então, doente grave com droga vasoativa, vasopressora, precisa de monitoramento da pressão intraabdominal e também de todas as disfunções gastrointestinal. Você vai suspeitar de disfunção gastrointestinal? Então, lembra que 60% dos pacientes críticos vai apresentar alguma manifestação gastrointestinal, né? Ou ele vai estar com resíduo gástrico elevado, ou distensão, vômito, diarreia. Mas aqueles pacientes que estão com choque descompensado, estão com taquicardia ou bradicardia, que ele tem hipotensão mantida, se eles estão com Swan-Ganz, débito, índice cardíaco baixo, pressão capilar pulmonar alta, diurese reduzida, abaixo de 0,5 ml por quilo, ou esses pacientes têm acidose metabólica, hiperlactatemia, são pacientes que têm, esses são os sinais de choque descompensado. Não deve usar a dieta e você deve suspeitar que esse paciente pode apresentar disfunções gastrointestinais, que podem ser, e aqui a gente tem o score de disfunção. Lembrando que a gente já tem no SOFA, a gente já sabe reconhecer pelo SOFA disfunção hepática, disfunção renal, disfunção hematológica, né? Neurológica pelo Glasgow, mas a gente não tem ainda um score determinado e aceito de disfunção gastrointestinal. A tentativa nos últimos anos tem sido bastante grande, né, de juntar para a gente poder colocar um score que possa traduzir disfunção gastrointestinal. Aqui é o GIDES, onde ele pontua, paciente que não tem nenhum sintoma é 0, mas aquele que já apresenta resíduo gástrico acima de 200 ml, ou ele tem um ilho, ou tem alguns tipos de hemorragia gastrointestinal, ou apresenta uma PIA, né, de 12 a 20, esse paciente já tem um risco aumentado de disfunção gastrointestinal, né? E isso vai aumentando, se ele tem 2 desses sintomas ou 3 desses sintomas, né? E aqui a gente chama atenção. O doente crítico, a gente precisa usar mais a monitorização da pressão intraabdominal. Ela traduz gravidade quando o paciente, inclusive, e a gente sabe que ela acontece, normalmente é silenciosa, e não é só o paciente cirúrgico que apresenta hipertensão
intraabdominal. Os pacientes em choque séptico, eles apresentam hipertensão intraabdominal e, por vezes, essa hipertensão pode piorar a perfusão intestinal e isso contraindica a dieta enteral. Então, lembrando que das disfunções gastrointestinais, o resíduo gástrico, ele é o mais comum. E esses pacientes que estão chocados, aqui não cabe a sonda pós-pilórica, né? Lembrar que os pacientes graves, chocados, que começam a apresentar disfunção gástrica, através do resíduo gástrico aumentado, quando a gente coloca a sonda em posição pós-pilórica nesses pacientes em choque, esses pacientes, sim, podem apresentar isquemia não obstrutiva. Então, é a única situação que a gente não deve indicar uma sonda pós-pilórica naquele doente que está demonstrando disfunção gastrointestinal e a gente vai colocar a dieta. É isso que a literatura tem visto. A sonda em posição entérica, ela precipita mais as isquemias entéricas. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Mas outras disfunções orgânicas são vômitos, diarreia, a hipertensão intracraniana. Em 30% a 50% dos doentes em choque vão apresentar algum grau de hipertensão intracraniana. E a isquemia intestinal não obstrutiva, ela acontece em menor frequência, mas lembrando que a maioria das vezes os pacientes morrem por conta disso. E o médico insiste muito em pulmão, a pneumonia, ou então a infecção de corrente sanguínea, mas nunca se lembra que o doente pode estar apresentando uma disfunção, que é a disfunção intestinal. Então, a gente precisa, e a gente só vai saber se a gente monitorar esse doente, se a gente procurar, se esse doente for fazer uma tomografia para a gente ver pneumoperitônio e ver outros sinais de disfunção intestinal, de perfuração intestinal. Então, o que eu queria chamar a atenção é para as disfunções gastrointestinais, principalmente para as mais raras, mas que de maior mortalidade, que é a isquemia intestinal não obstrutiva. Doutora Rose, está sem o áudio. Alguém está colocando para ficar mudo? Como eu estou no meu computador... Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Agora sim. Ah, tá, porque... Tu mutou algum... Aí, a síndrome de realimentação é algo que também aumenta a mortalidade do doente, a gente precisa reconhecê-la, né? Ela acontece em 14% a 34%, mas essa sensibilidade do diagnóstico, ela vai aumentar toda vez que eu pensar e eu vou encontrar. Então, paciente desnutrido, e aí a gente precisa saber quem são os pacientes com IMC abaixo de 18,5, aqueles pacientes que perderam mais de 10% do peso, e aí aqueles pacientes também que têm ingesta diminuída. Então eu preciso lembrar da síndrome de realimentação toda vez que eu for iniciar uma dieta num doente desnutrido. E isso exige de mim, exige do médico uma intervenção nutricional protocolar. Então, quando iniciar a nutrição parenteral? Aqui eu chamo a atenção que a nutrição parenteral é uma intervenção nutricional segura. Ela deve ser lembrada principalmente nos pacientes desnutridos, que não pode esperar mais de 3 dias em dieta zero. Que pacientes com indisponibilidade do trato gastrointestinal, e aqui eu chamo a atenção para diarreia, que normalmente o médico tende a não valorizar a diarreia, pacientes ficam 5 dias, 7 dias, 10 dias, com mais de 3 evacuações por dia, perdendo peso, desnutrindo, e ele ainda tem medo da nutrição parenteral. E a gente lembra que paciente em risco nutricional e desnutrido, com impossibilidade de usar o trato gastrointestinal, deve receber a nutrição parenteral. E ela é um medicamento de alta vigilância, sua indicação, prescrição e monitoramento é exclusivo do médico. O médico
precisa acompanhar essa prescrição e também monitorar seus efeitos, tanto a curto prazo quanto a médio e longo prazo. E agora, qual é a dose da... Lembrando que a intervenção nutricional é remédio, qual é a dose dessa dieta? Né? Então, a oferta calórica, a gente precisa entender que hoje em dia, tanto os protocolos guidelines nacional e internacional, eles exigem calorimetria indireta para o cálculo das necessidades calóricas, né? Mas, infelizmente, a calorimetria indireta ela não está acessível a todo serviço e também nem a todo paciente é factível de ser realizado. Então, apesar da gente saber que é o padrão ouro, a gente continua usando a calorimetria, as equações preditivas para determinar o gasto energético de repouso, né? Então, o uso da calorimetria indireta em comparação com as equações preditivas pode reduzir a mortalidade, porque aqui dos pacientes graves, principalmente no início da fase inflamatória, esses pacientes eles fazem energia endógena, né? Então, esses pacientes estão no hipercatabolismo e acabam aumentando muito a energia endógena, e a dieta nesses pacientes, sem a gente avaliar o gasto energético, a gente pode hipernutrir esse doente na fase aguda. E isso está muito relacionado com mortalidade. Então, eu precisaria muito, no início da terapia nutricional dos doentes críticos, ter uma calorimetria indireta. E é bom saber que no hospital universitário a gente pode tanto avaliar por aparelhos específicos de calorimetria ou fazer esse cálculo energético no respirador. E vocês têm vários respiradores que podem ajudar na determinação do gasto energético dos pacientes intubados, né? Então, a gente precisa saber disso, mas apesar da recomendação da calorimetria indireta, os trabalhos não mostram uma superioridade inequívoca, né, às equações preditivas, né? Mas o que a gente sabe é que ela que ela pode diminuir a mortalidade dos pacientes naquela fase inicial, né? E quando eu não tenho a calorimetria indireta, a gente pode utilizar a fórmula de Bowles, usando 15 a 20 calorias por quilo naquela fase inicial da doença, aquelas primeiras 48 horas, né? Lembrando que a progressão para essa meta calórica ela é lenta e tem que ser monitorada. A oferta proteica ela é bem determinada, né? Há tanto os guidelines europeu quanto americano e o nosso brasileiro, de novo, escorregou. No início, eu tenho que sempre iniciar com 0,8 gramas por quilo dia, nas primeiras 48 horas, nos primeiros 3 dias, né? A Braskem, que é a nossa sociedade, ela recomenda 1,5 a 2 gramas por quilo dia para esses pacientes de proteína, né? Lembrando que a quantidade de proteína ela não é fechada, né? Então a gente tem utilizado balanço nitrogenado para balizar essa quantidade, né? No dia a dia, para saber, tem pacientes que às vezes foge um pouco dessa quantidade de proteína. Mas o que a gente sabe de proteína é que a dose, a oferta, né, ela varia muito, tem vários trabalhos, mas a gente não sabe o que é o doente grave, como ele utiliza e para que ele utiliza. Cada trabalho desses mostra uma quantidade variada de proteína, mas o mais importante, nenhum analisou especificamente aquela quantidade de proteína para sair do ventilador, a quantidade de proteína que o doente vai sair andando da UTI,
a quantidade de proteína que vai me trazer funcionalidade depois de 28 dias de UTI, que vai diminuir a mortalidade, né? Então, a gente precisa entender, individualizar a quantidade de proteína de acordo com o paciente e com a sua doença e para que vai servir aquela proteína, já que o doente crítico, ele acaba utilizando as proteínas para outros fins, né? Então, assim, especificamente, quanto de proteína o doente vai precisar para manter seus tecidos mais protegidos, para não gastar músculo, a gente ainda não reconhece, a gente ainda não sabe quanto de proteína o paciente precisa. Mas a recomendação é que eles recebam 1,5 a 2 gramas por quilo dia. E aí você vai monitorando o balanço nitrogenado e as necessidades específicas de cada doente. A mesma coisa com os micronutrientes, né? Lembrar que o paciente grave, ele não precisa só dos macronutrientes, né? Só de carboidrato, nem proteína, nem gordura. Ele também vai precisar de vitaminas, de minerais, de oligoelemento. E se o paciente não recebe 1.500 calorias na dieta enteral, por exemplo, eu preciso estar atento, que aí eu preciso prescrever à parte essas medicações, porque as fórmulas de enterais já vêm com a quantidade básica para cada paciente. Mas tem pacientes que vai precisar de uma quantidade maior, principalmente de zinco nos pacientes que têm fístula, que tem lesão por pressão para cicatrizar, eu vou precisar de vitamina C nesses pacientes com lesão por pressão, paciente com fístula digestiva. Então, eu preciso estar atento para a quantidade de proteína, de micronutrientes que meu paciente está ingerindo. O paciente obeso, lembrando que ele é um paciente específico, especial dentro da UTI. Geralmente esses pacientes a gente vai trabalhar com peso ideal, com uma quantidade de calorias bem menor e uma quantidade de proteína bem maior, dependendo do peso ideal que esse paciente tem, do IMC que esse paciente carrega. Então, tem muito médico que fica muito angustiado quando o paciente obeso está recebendo dieta hipocalórica, mas essa é a recomendação, né? Então, dependendo do IMC, a gente faz 22 a 25 para aquele super obeso, com o IMC acima de 50, e a quantidade de proteína que ela é maior do que o habitual, né? Então, geralmente, esses pacientes vão receber uma quantidade de proteína bem maior. Esse slide ele está um pouco deslocado, mas é isso que eu falei. Qual é a dose para melhorar a síntese proteica da proteína, né? Qual o tempo de reduzir ventilação mecânica? Era isso que eu estava falando. Já lembrando aqui, para terminar, que a intervenção nutricional vai precisar entender qual é a fase da doença aguda desse doente, lembrando que eu calculo 20 calorias por quilo, mas no primeiro dia vai receber só 25%, no segundo dia vai receber 50%, e assim vai, aumentando lento e progressivamente a quantidade para evitar overfeed. Lembrando que o doente, na fase aguda da doença, tem metabolismo com produção de energia endógena, lembrando da neoglicogênese, da lipólise, que acontece numa reação endócrino-metabólica a qualquer estresse, né? E lembrar que depois essa fase é meio didática, mas normalmente tem paciente que persiste com a fase inflamada, mas depois do 4º dia, isso vai se cronificando, né? O paciente vai estabilizando. Pensar em fase de repressão nutricional depois que o paciente sai da UTI. Então, aquele paciente que ainda está na UTI, aquele paciente que ainda está numa fase inflamatória, a fase de repressão nutricional, mais caloria, mais proteína, é para paciente que já está na enfermaria, já está pensando na alta. E aí a gente precisa entender isso, que às vezes o intensivista fica muito angustiado para chegar nessa fase e esquece da fase inflamatória do doente. Então, o que fazer para minimizar os desafios, que são muito, como a gente já viu, primeiro, individualizar a terapia nutricional. Segundo, comece a nutrição precocemente, inicie com dose baixa,
e progrida lentamente. Se a dieta enteral for contraindicada, lembrar da nutrição parenteral como uma intervenção segura e que deve ser feita na indisponibilidade do trato gastrointestinal. Se tiver calorimetria indireta, use para evitar o risco de superalimentação ou overfeed. Monitore a disfunção gastrointestinal e identifique precocemente complicações graves da nutrição enteral, principalmente paciente com hipertensão intraabdominal, risco de perfuração isquêmica não obstrutiva. Monitore a glicemia e mantenha o controle glicêmico adequado, glicemia abaixo de 180. Monitore os eletrólitos intracelulares, e aqui a gente lembra do fósforo, que é tão difícil para o médico pedir, ficam todo dia pedindo sódio, potássio, esquece do magnésio e do fósforo. E prevenir a síndrome de realimentação, porque às vezes o paciente faz uma insuficiência cardíaca grave, uma arritmia cardíaca, morte súbita, e o intensivista pensa que foi TEP. Então, a gente precisa entender que a síndrome de realimentação existe. Evite a subalimentação, quer dizer, a subalimentação prolongada. Isso é um fator determinante de mau prognóstico também. É quando o médico, os pacientes não conseguem atingir a meta calórico-proteica pré-determinado. E a gente sabe que a nutrição enteral, principalmente, sofre várias intervenções durante o dia, desliga a bomba de infusão, o jejum para exame, o jejum para exercício, para banho. Então, a gente precisa diminuir essa distorção do prescrito infundido para garantir que o paciente receba aquilo que ele precisa. E faça uma avaliação clínica diária da doença e estime qual é a fase da doença que o paciente está. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu nos últimos tempos. Saber qual é a fase inflamatória que o doente se encontra. Apesar de não ter marcadores específicos, mas isso é clínica, né? O doente já está menos taquicárdica, a pressão estabilizou, o doente já está fora do ventilador. Então, a gente precisa estabelecer um padrão de atendimento para poder identificar a fase inflamatória da doença. E institui os indicadores de qualidade, né? Você só vai saber se sua intervenção está boa se você estiver mensurando essa intervenção. Então, acompanhar quais são os indicadores de qualidade da terapia nutricional, isso a gente faz na MTN, na CMTN, no Hospital Universitário, e a gente já sabe. Eu queria até parabenizar a UTI geral, que os indicadores têm melhorado muito nos últimos anos, a gente acompanha isso, a gente diminuiu muito a distorção do prescrito infundido, e os doentes conseguem receber muito mais aquilo que se planejou para eles. Então, no final, quando o paciente já tiver em condições, saiu daquela fase aguda de maior desafio, aqui, quando ele vai de alta, o mais importante é sobreviver. Qual é o doente que a gente está entregando para a família, para a sociedade? Quanto de músculo ele perdeu, quanto ele desnutriu dentro da UTI, quanto tempo de jejum ele passou, né? Então, a gente termina lembrando que aqui o doente desnutriu demais, mas se a gente mobilizar esse doente, ele consegue, mesmo no ventilador, ele consegue ir até a praia, né? Então, a gente precisa saber qual é o tipo de doente que a gente vai entregar e se a gente está fazendo tudo o que ele precisa. Obrigada. Disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutora Rose, pela excelente aula. O suporte nutricional é um desafio muito grande dentro da UTI, acho que um dos maiores. Eu acho que a gente se mostrar interessado nisso já é um passo à frente para trazer o melhor para o paciente. Eu queria abrir agora para perguntas.